Olá, queridos irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre os salvos em Nínive e os salvos em Samaria. Antes de começar, queridos irmãos, vamos fazer duas coisas. Primeiro, pausem o vídeo agora, curtam o vídeo e quem não se inscreveu no canal, se inscrevam. Já, pause. Já? Já curtiram o vídeo? Já se inscreveu no canal? Ótimo. Não esqueçam de compartilhar o vídeo quando acabar. Quem quiser comentar, fica à vontade. E agora foi uma oração para começar. Querido Deus amado, que o Espírito Santo me tome nesse momento e que no meu coração e das pessoas que estiverem me ouvindo possam ser abertos para aprender essa verdade e que possamos absorver tudo e botar em prática e nos fazermos pessoas melhores. Que os três maiores professores do mundo estejam aqui conosco. Jesus Cristo, Deus Pai e Espírito Santo. Que assim seja. Amém. Queridos irmãos, muitas pessoas se negam a, a receber certas pessoas na igreja, por exemplo, ou olha para um cara que matou, que estuprou e fala, tem que ser morto, tem que ser estuprado. Mas a Bíblia ensina dessa maneira? Nós já vimos em outras meditações que não. Então agora nós vamos mostrar um exemplo do que realmente aconteceu. O primeiro é Nínive, uma cidade que era conhecida por ser uma das cidades mais violentas da época dela, da era dela. Pessoas muito ruins mesmo, pelo que se fala. E o profeta Jonas, ele recebeu um chamado de Deus. Vá pregar, vai lá pregar em Nínive, vai levar a mensagem do Evangelho, a mensagem de Deus em Nínive. Jonas, no primeiro momento, se negou a fazer isso. Ele falou, como que eu vou pregar para esses caras? Esses são uns bárbaros, são uns vândalos, não dá para pregar para esses caras, não vou. Ele pensou e ele resolveu então fugir da presença de Deus. Ele pegou, em vez de ele ir para a direção de Nínive, ele foi para o outro lado, pegou um barco e estava indo para outra direção. Deus então foi atrás dele, né? Pegou lá e começou a fazer uma tempestade no mar, o barco estava quase virando, e aí percebeu que ele era uma pessoa de Deus, né? Que ele era um judeu. E aí falaram, olha para o teu Deus para que ele nos ajude, já que ele tem um Deus tão forte, ele vai te ouvir. Aí ele falou, eu acho que ele não vai me ouvir, tá? Eu acho que é ele quem está fazendo tudo isso, porque eu estou fugindo dele, né? Aí ele pegou e então pegaram ele e jogaram ele no mar. Aí a tempestade cessou, veio um peixe grande e o engoliu. Depois de 3 dias lá dentro, ele se arrepende, ele ora a Deus, Deus faz aquele peixe cuspir para fora numa praia, e ele então vai para Nínive, e lá ele ele prega lá, leva a mensagem das pessoas, e muita gente em Nínive se converteu naquela mensagem. Já no caso de Samaria, já está envolvido o próprio Jesus. Ele está sentado perto de um poço. Naquela época, os judeus não suportavam o povo de Samaria. Por quê? Quando Samaria foi dominada pelos assírios, né? Samaria era a capital de Israel, né? Jerusalém era a capital de Judá. Foi quando o reino foi dividido em dois, depois do pecado de Salomão, o reino foi dividido em dois, né? Roboão, o filho de Salomão, reinou no reino de Judá, né? Porque tinha a tribo de Judá e a tribo de Benjamim também. Não sei se tinha mais alguma, mas eu acho que é só essas duas, pelo que fala na Bíblia. E no outro, as outras tribos de Israel, né, que eram 10, né, ficaram no outro reino que formou o reino de Israel, né, que estava sendo liderado, o rei daquele reino era Jeroboão. E aí o que aconteceu, queridos irmãos? O reino de Israel, ele foi dominado pelos assírios, enquanto o reino de Judá pela Babilônia, né? Os assírios pegaram e eles levaram cativo todo o povo de Israel, a maioria, os mais fortes, e deixaram uma pequena parte lá. E aí como eles tinham outros reinos que eles tinham dominado, eles pegaram pessoas de outras que não era daquele reino de Israel e botaram para morar em Samaria, pessoas que não seguiam a Deus. Então passou a ser uma região contaminada de pessoas que não eram é, pessoas de Deus. Então, para os israelitas, eles rejeitavam aquele pessoal por conta disso na época de Jesus.
né, tinha passado bastantes anos depois da época da Babilônia, né, e da Síria, mas eles continuavam a renegar aquele povo. Jesus estava sentado no poço e veio uma mulher samaritana, provavelmente ela era uma mulher da vida, ela era uma prostituta, né, ou vivia com um homem sem ter casado, né, era talvez uma serva, não sei. E ela então vai pegar água no poço às escondidas, fora do horário habitual. Geralmente as mulheres iam na parte da manhã, que tinha menos sol, ou no fim da tarde. E ela foi na hora do sol mais quente para isso escondida. E ela foi, e lá estava Jesus sentado no poço e ele pediu dar um pouco de água para ele. Ela falou: O senhor, que é um judeu, está me pedindo água? Ele respondeu: Você não sabe quem te fala. E aí eles começaram a conversar e ela pegou e falou: Eu sei que o Messias vai vir, que vai nos ajudar, eu acredito nisso, e que vai ressuscitar, né, as pessoas que já morreram, mas aí ele falou, eu o sou, e daí ele se revelou para ela que ele era o Messias. Ela acreditou nele, saiu, largou a cruz de água, saiu correndo, foi na cidade de Samaria, que ela estava longe da cidade, falou pro pessoal que acreditou nela e foi até Jesus. E aí eles pegaram e convidaram Jesus para ficar na cidade pregando, ele ficou lá alguns dias e muita gente foi evangelizada. E os homens disseram: Agora nós acreditamos nele, não porque você falou para a mulher, mas porque nós mesmos não ouvimos falar, né? E então muita gente se converteu em Samaria. E aí, queridos irmãos, é o que eu passo para vocês agora, a palavra. Vou fazer uma pergunta. Se Deus perdoou assassinos e bárbaros de Nínive, e um povo que muitos eram, que muitos deles eram idólatras, se converteram ali, um povo contaminado como Samaria, e ele também converteu pessoas lá, por que é que ele não converteria hoje um assassino, um estuprador, um pedófilo? Se ele converteu um ladrão na cruz, se ele perdoou o pecado de Davi ter mandado matar Urias e adulterado com Batseba, se ele perdoou a idolatria de Salomão, se ele perdoou a prostituição e a idolatria de Raabe, a idolatria de Ruth, por que é então que ele não perdoaria hoje um estuprador, um pedófilo, um assassino, um traficante, um serial killer, um ladrão? Hã? É claro que ele perdoa se a pessoa se converter. Todos têm o direito da conversão. E é exatamente esse o foco da meditação de hoje. A conversão pode acontecer se o evangelho verdadeiro for pregado. Aí muitos podem falar também, mas por que Deus castigou Jonas para ele não quebrar? Quer dizer que a gente é obrigado a seguir a vontade de Deus? Não é assim. Ele fala que ele não obriga ninguém, mas ele obrigou a Jonas. Não é que ele obrigou a Jonas. Jonas era um profeta. Funciona assim, queridos irmãos. Um profeta, ele recebe um chamado de Deus. Como assim? Deus falava com eles através de voz, né? Às vezes acordado, e através de uma visão, e às vezes dormindo, por sonhos. Então Deus chegou na pessoa e falou: Ó, quero que você seja meu profeta, que você sirva as minhas vontades e seja meu porta-voz aqui na terra. Né? Mais ou menos assim que ele chegava. Cada pessoa ele chegava de uma maneira. Se a pessoa falasse não, ele ia procurar outra pessoa e tá tudo certo. Agora, a partir do momento que você aceita essa honra, que é uma honra muito grande, mas vem com uma responsabilidade muito grande, que é ser obrigado a seguir a vontade de Deus, mesmo que você não concorde, que você ache que seja contrário à sua vontade. E foi o que Jonas não fez. Ele, ele recebeu uma ordem de Deus, e por ser contrário à vontade dele, ele preferiu fazer a vontade dele e não a de Deus. Por isso ele foi punido. Você vê que quando Ellen White recebeu o chamado de Deus para ser profetisa e aceitou, antes dela, dois homens dos Estados Unidos alegam que eles receberam o mesmo chamado de Ellen White e negaram, né? Eles não quiseram esse chamado, entendeu? Agora, ela, como aceitou, ela tinha que seguir a vontade dele, mesmo que porque ele mandasse fazer algo que para ela seria contra o que ela queria, ela teria que fazer, porque a vontade de Deus deve ser feita, e é o certo sempre, né? Então, a partir do momento que você aceita algo, você é obrigado a fazer, entendeu? Que nem, por exemplo, você não é obrigado a aceitar o emprego que o cara tá te dando. O cara tá te dando trabalho para trabalhar por um salário mínimo para ser secretário.
ou secretária. Você vai e aceita. Aí você tá trabalhando, aí você conversa com uns colegas, um conhecido seu que também trabalha secretário, e vê que ele ganha 3.000, 4.000 reais. Aí você vai no seu secretário e fala, eu me nego a trabalhar por esse preço. Ou você me paga tanto de salário, eu vou sair fora. O cara vai falar, então tchau, combinado é combinado. Só que você tem um contrato. Você tem que ficar comigo até que esse seu contrato, senão você vai ter que pagar uma multa de tanto para sair. Então, se você aceitou, assinou o contrato, não é mais nada que você possa fazer, você tem que cumprir. E depois, por exemplo, eu entrei no convênio, eu tô nesse convênio, e eu paguei já, e assim, fechei o convênio, assinei o contrato, tudo. Aí depois disso eu encontrei outro convênio mais barato. Eu posso sair desse e ir pro outro? Não. Eu tenho que cumprir o tempo do contrato, que é geralmente um ano. Antes de um ano eu não posso mudar. Se eu mudar, eu vou ter que pagar uma multa alta até, bobear, que tá quebrando o contrato. Né? Não é uma multa muito alta, mas vai ser uns 1.000, 2.000 reais de multa, né? Por aí. Você entendeu? Então, queridos irmãos, com Deus é a mesma coisa. Depois de você fez uma aliança, você não pode quebrar essa aliança. Né? Uma aliança de um profeta é muito forte. Né? Foi o que Jonas fez, por isso ele foi castigado por Deus. Mas é assim, queridos irmãos, e vocês? Será que vocês veem uma pessoa, um povo, um grupo de pessoas que são, que nem, por exemplo, as pessoas que estão nos presídios, como uma oportunidade de você evangelizar e transformá-los para Deus? Ou você acha que lá são tudo monstros, que são tudo pro inferno? Se você tem esse pensamento, você está igual Jonas, está igual os israelitas, e está equivocado, né? E você não está com Deus, 100%. Você está, falta ainda para você se converter, porque Deus ensina o contrário. Então, queridos irmãos, vamos enxergar as pessoas que estão presas em presídios como pessoas que precisam ser evangelizadas. Muitas vezes elas não tiveram oportunidade de estudar a palavra de Deus, e uma ajuda nossa pode fazer essas pessoas se voltarem para Deus. Por isso que é importante a gente pregar em presídios, em hospitais, em asilos, em orfanatos. Por quê? Porque tem pessoas muito vulneráveis nesses lugares. Por exemplo, tem muito idoso que foi colocado lá e abandonado. O filho vai uma vez por ano visitar quando vai, né? Quando vê a música do Sérgio Reis, filho do Tivo, quem não ouviu, ouça essa letra, é muito forte. Né? Ele fala que ele tinha 7 filhos, 6 eram dele, e um ele pegou com quase um mês, né? E ele fala que ele trabalhou de sol a sol, de chuva a chuva, porque os filhos tinham que estudar. E aí os filhos foi passando, o tempo foi passando e foi ficando mais difícil, porque ele foi envelhecendo e os filhos foram crescendo, precisavam de mais coisa, e aí passou o tempo, ele, ele tá velho, os cabelos branqueados, minhas mãos nem mexe mais, né? Aí depois passa um tempo, aí fala que ele foi pro asilo, né? Fala que ele ficou muito doente e foi posto no asilo, né? Aí fala que dos 7 filhos, só um vem ver ele que já foi adotivo, os outros não. Fazia muito tempo. Os outros já faz muito tempo que eu não vejo os outros filhos, mas sei que eles estão bem e não precisam mais do pai, né? Aí quando acaba a música, no fim ele pega e fala, o filho fala, de repente a voz dizer, pai, eu vim para te buscar, que é o filho adotivo, né? Venham comigo, pois tenho casa, tenho família, e o seu, bem, tenho casa, tenho família, e seu neto vai chegar. Aí ele fala, obrigado, meu senhor, a recompensa já chegou. Aí no final da música ele fala, que Deus abençoe meus 6 filhos queridos, mas foi meu filho adotivo que a esse velho amparou. Você vê, queridos irmãos, os filhos de sangue não quiseram saber do pai, mas o filho adotivo sim. Isso acontece muito, né? Muito. Os filhos devem virar pai. Tem muitos idosos que ficam presos no asilo. Sei que nenhum filho vai vir. Ninguém. Então, às vezes, uma conversa de alguém que vai lá e leva a mensagem de Deus pode trazer esperança para esse idoso, pode ajudá-lo a se tornar mais forte e aguardar para a vida de Cristo ou para a morte, né? Então, é muito importante que a gente vá às vezes. É importante que a gente entregue uma cesta básica e fale, foi Deus quem te deu, não eu. Entendeu? É importante que a gente faça as coisas e fale, foi Deus quem fez, não eu. Você entendeu, queridos irmãos? E assim é que deve ser, tá bom? Então é isso, queridos irmãos. Fica aqui essa meditação. Vocês
São igual o Jonas e o povo de Israel, que renegavam outros povos, só porque não serviam a Deus, ou vocês são a favor de evangelizar quem for necessário? E eu sou a favor de evangelizar quem for necessário, porque essa é a vontade de Deus. Ele ama todos por igual. Não importa o erro que cometemos. Tá certo? Então é isso, querido irmão. Foi uma oração de encerramento. Querido Deus Pai, agradeço mais a meditação, que tudo que foi aprendido hoje possa entrar nos nossos corações, nos converter ainda mais, nos tornar mais forte, que nós todos conseguiremos pôr em prática tudo que foi aprendido. E não vamos olhar com desprezo para ninguém. Todos têm o direito de salvação, todos têm direito a uma nova chance, todos têm o direito de se voltar para Deus. Tá certo? Que assim seja, meu Deus. Muito obrigado. Que possa nos abençoar com um lindo fim de dia. Que possa nos abençoar com saúde, alegria e paz. Muito obrigado, meu Deus. Amém. Obrigado, meus irmãos. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e o comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Que Deus abençoe a todos com um fim de dia e uma ótima semana. Falou, até mais.